Uma linda e verdejante vida, você, uma linda e maravilhosa vida. Eu espero que vocês estejam magnificamente bem. E hoje é sábado, dia da gente falar de espiritualidade e metafísica da saúde. Com uma pitadinha de física, né? A gente vai pensar dela agora. Então, se você não me conhece, eu sou Munhoz, eu sou metafísico, numerólogo, cartomante, runemal, benzedor e professor de física. Essa parte eu não falo sempre, mas hoje é importante que eu fale. Tá bom? Hoje a gente vai conversar sobre um assunto bastante interessante, também vai exigir um pouquinho da sua física, e não é física quântica, tá bom? É uma outra parte da física que é igualmente importante, que é o eletromagnetismo. Nós vamos falar de eletricidade. Se você é novo aqui, escreve, assim, coloca a notificação lá no sininho para você não perder os vídeos. A gente tem vídeo quase todos os dias, exceto na quinta e na sexta, com conteúdo. Agora, se for de previsões, para você começar bem o seu dia e saber o que ele espera, tem todos os dias nos shorts, tá bom? Então, vamos começar aqui um pouquinho falando sobre física. Mas a gente vai falar de eletricidade, como é que a eletricidade afeta, não só a eletricidade, né? Eletricidade, raios e também de outras energias que possam afetar-nos, tanto fisicamente quanto espiritualmente. A gente vai ver que muitas dessas energias elas nos afetam justamente por conta da natureza dos nossos corpos sutis. Todo o universo é constituído por uma base com duas forças principais, o eletromagnetismo e a gravidade, que é a luta que a gente está falando ultimamente na física, né? Esse encontro entre o magnetismo, o eletromagnetismo e a gravidade, que alguns estão chamando de gravidade quântica de 11 dimensões, ou teoria das cordas, ou teoria da P-Brahma, mas esse é um assunto para outro vídeo, tá? Não vamos preocupar com isso não, vamos falar isso dentro da mecânica sutil da nossa realidade. Todas as emissões de radiação elas transcendem a dimensão pelo qual ela está sendo emitida. Ou seja, se eu faço uma coisa aqui na terceira dimensão, quarta, né? Porque a gente tem que levar em conta o tempo. A gente faz uma coisa aqui nela, ela atravessa as dimensões, né? Nós temos algumas dimensões que estão mais próximas de nós. Por exemplo, nós estamos no reino material. Então nós temos o reino etérico, nós temos o reino astral, nós temos o reino mental, o reino mental, do qual ele é dividido em duas partes: o mental inferior e o mental superior. E esse reino mental, até o mental, que a gente chama de mental concreto, ele é muito próximo de nós, então ele afeta essa região também. E aí vocês ficam pensando onde que entra um umbral nisso. Um umbral é uma região que ela transcende vários aspectos do reino astral e no reino mental, sempre com as vibrações mais baixas, tá? Um dia eu faço um vídeo só falando do umbral e sobre essas dimensões. Então, se a gente cria uma eletricidade, se a gente cria um campo magnético aqui, um campo elétrico, esse campo elétrico ele consegue afetar essas realidades maiores. Então pensa o seguinte, se a gente cria uma energia aqui, física, palpável sentida, né? E ela passa para outras dimensões, imagina, por exemplo, uma bomba atômica, né? Imagina esses efeitos sendo recebidos nos reinos espirituais, por assim dizer. Eu não lembro se você, eu não sei se vocês assistiram o filme O Nosso Lar. No filme Nosso Lar, já no finalzinho, sem dar muito spoiler, eles estão lá na cidade, né, lá no Nosso Lar. De repente eles são convocados porque está tendo uma grande mobilização na Terra. E aí chegam várias levas de espíritos lá, porque foram afetados, tanto pelos que foram afetados diretamente pela bomba, né, quanto aqueles que sofreram o efeito espiritual da bomba. Então a gente pode ter essas energias serem sentidas no campo espiritual. O uso da radioatividade, o uso
o uso da eletricidade, elas são utilizadas desde muito tempo atrás para fazer proteção espiritual. Os magos mais antigos, né, os registros que se tem, é que se utilizava correntes elétricas, emanações eletromagnéticas para cercar um determinado ambiente e deixar ele impedir a ação espiritual ali também. E é muito legal que durante os testes atômicos a gente tem várias psicografias falando dos efeitos nos espíritos, não nos espíritos que sofreram o impacto da bomba, mas sim os que estavam naquela região e que levariam muitos séculos para poder para começar a se repor, né? E ainda fala que a vida física naquela região ainda tem mais um detalhe devido à radioatividade que levaria pelo menos uns 300 anos para iniciar um processo. A gente vê Chernobyl teve aquele desastre, ele afetou espiritualmente ali, e aquela região ali, ela está um tanto quanto parada no tempo, por assim dizer. Agora, a gente tem que levar em conta que a emanação da radiação é natural, né? As radiações são naturais. Quando acontece de uma maneira natural, espontânea, ela tem um porquê, ela tem um para quê, tem um por onde. Ela pode ser utilizada para fins medicinais, espirituais e tanto físico. E essa não tem problema porque ela já está harmonizada. Vamos dar um exemplo, por exemplo, de uma tempestade de raio. Você já pensou para parar para pensar o significado de uma tempestade de raios? Aí se você é estudante de física fala assim, mas tempestade de raio não tem significado, é só as nuvens que se atritam, formam diferença de potencial e sai o raio. Só que ela tem um porquê maior do que isso. Isso é o que acontece, mas o porquê que acontece, né? Qual que é a motivação daquilo acontecer. Por que ela foi criada dessa forma? Ela foi criada dessa forma para que ela seja um veículo de limpeza etérica. Toda tempestade de raio ela tem como função limpar a atmosfera psíquica do planeta. Toda tempestade de raio tem como função limpar a atmosfera psíquica do planeta. Novamente, se vocês assistiram o Nosso Lar, ou leram o livro Nosso Lar, ou leram outras psicografias que falam, citam o Bell, é muito nítido as passagens que falam sobre os raios sob nuvens escuras e raios sendo cortados dos ambientes. E por que isso? É para dar aquele clima tenebroso? Não, aquilo é para sanear. Imagina um local onde tem várias pessoas emitindo pensamentos negativados, né? Dor, sofrimento, desejo de vingança, desejos obsessivos. Imagina um local assim, só emanando. Agora, imagina o seguinte, imagina que esse local se encontre espiritualmente aonde você mora. Como você acha que você estaria vivendo neste ambiente? Então, os raios, eles tanto servem para purificar a atmosfera psíquica nas dimensões que a gente chama de dimensões espirituais, né, que é o aqui, neste local aqui, só que numa dimensão maior, quanto aqui mesmo. Alguns anos atrás a gente teve um alto índice de raios, se eu não me engano, em 2020, esse vídeo que está sendo gravado em 2022. Se eu não me engano, em 2020 a gente teve a maior quantidade de descargas elétricas por metro quadrado durante um ano inteiro, coisa que não tenha sido registrada nos últimos 250 anos. Por quê? Porque você veja um planeta inteiro, né, preso dentro de suas casas com medo do vírus, né? Estou falando como um todo. Então você imagina os pensamentos que isso aconteceu, mas o tanto de gente que não aguentou conviver consigo mesmo e suicidou. Então observe que isso tem uma motivação, tem um porquê e tem um para quê. Então foi nesse ano que a gente teve a maior quantidade de descargas elétricas atmosféricas por metro quadrado durante esse período. Por quê? Porque precisava sanear o ar. Isso vocês vão ver que
ultimamente essas descargas têm acontecido com muito mais frequência do que acontecia em anos anteriores. Nosso ambiente psíquico, nossa psicosfera, né, que é a emanação de todos os pensamentos que ficam rodando o planeta Terra, ele precisa ser saneado, e esse é o papel das ondas eletromagnéticas, no sentido dos raios. Então, é isso. Saibam que a onda eletromagnética ela afeta você aqui e afeta também o reino espiritual. Quanto menos natural for essa criação magnética, mais vai afetar os nossos corpos espirituais, seja nós encarnados, seja não. E como último exemplo, vocês sabiam que o mar é a maior quantidade, possui a maior quantidade de minério de urânio radioativo, quer dizer, minério de urânio já é radioativo. A maior quantidade de minério de urânio do planeta Terra não está enterrado e sim está no mar. O mar tem uma quantidade gigantesca que seria capaz de fazer com que a gente permanecesse utilizando energias elétricas e outras formas de emanação elétrica durante séculos e séculos e séculos. Então, por que isso existe? Eu não sei, como eu falei, não sei se vocês leram a literatura espírita, mas é dito que as regiões das fossas, as regiões mais abissais do planeta, são regiões onde são contidos espíritos de uma determinada faixa de frequência, né, que já foram acolhidos e que eles não podem ficar transitando por aí até o momento que a gente se encontra agora, que é o momento de deportação. Ali é o que a gente chama de abismo e subabismo. Como são espíritos que possuem uma carga emocional, mental muito poderosa, mas estão muito próximos à matéria pela sua própria moralidade, esses minérios de urânio, mais o trítio, mais o deutério, que é presente na água do mar, ele faz com que esses espíritos sejam contidos ali. E agora chega nesse momento e que todos precisam ser reclassificados e também ter uma limpeza em todo o planeta no sentido espiritual. E quem não se adequa a ela, tem a sua passagem comprada e começa a sua nova vida em outro lugar. Tá bom? É isso que eu queria falar sobre a eletricidade, como é que ela afeta os espíritos, para vocês entenderem que tudo que acontece na matéria acontece no reino espiritual, e o que acontece no reino espiritual também acontece na matéria. Imagina você vivendo espiritualmente em Nagasaki e de repente o seu corpo espiritual seja completamente desfeito e você não está conseguindo reunir aquela matéria de novo para poder fazer com que você volte a isso. Ou imagina o tanto de pensamento desequilibrados que a gente tem durante vários séculos se não houvesse um mecanismo de limpeza natural, que é a emissão das descargas atmosféricas, para a gente poder viver nesse planeta. Esse planeta já teria se desfeito há muito tempo. Espero que você tenha gostado, espero que tenha feito sentido para você, espero que tenha aumentado um pouquinho mais as coisas para você refletir sobre a mecânica deste planeta e a física envolvida. Tá bom? Beijo no coração de vocês, fiquem todos magnificamente bem, até nosso próximo encontro. Namastê!